Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da The Trading Pit. O meu nome é Nelson Dias e este será o terceiro podcast presencial da The Trading Pit no Brasil. Neste caso em concreto vai ser em São Paulo e, portanto, para isso teríamos que convidar aqui um parceiro, neste caso da The Trading Pit, um convidado muito especial. Ele é trader há mais de 5 anos, tem um canal no YouTube também com cerca de 20 mil inscritos, portanto bastante significativo, tudo de forma orgânica, e ele é o Rafa Mendes. Rafa Mendes, seja muito bem-vindo a este espaço, a este podcast. Quero, antes de mais, Rafa, agradecer aqui a sua presença, o facto de ter feito 500 km da Vila Franca. É isso. Portanto, até Alphaville, precisamente para estar aqui connosco. Obrigado por ter aceito o convite. E eu ia perguntar já quem é o Rafa Mendes, precisamente para aqueles que não o conhecem ainda e que estejam a assistir aqui a este podcast. Primeiro, obrigado pelo convite, seu, primeiramente, da The Trading Pit também, porque eu te considero um amigo, então por isso que toda vez eu vou falar o Nelson primeiro, The Trading Pit depois, porque a gente teve uma ligação. Foi um grande prazer te conhecer pessoalmente, finalmente, né? Depois de tantas calls que nós fazemos, então um grande prazer. E obrigado. Vamos tentar compartilhar aí o máximo de informação possível. E o Rafa, antes de mais nada, ele é pai. Então, sim, é uma coisa que é muito importante, é a coisa mais importante da minha vida, né? Então, qualquer coisa é minha filha primeiro e depois vem todas as outras decisões. Então, eu sou pai, eu sou marido, eu sou trader aí há uns 9 anos já, mais ou menos, 5, 6 anos de forma lucrativa, né? Lucrando no mercado, né? Sacando e, de fato, vivendo de mercado, mas que estuda trader já faz uns 9 anos. Eu já passei por muita coisa, muitas profissões, né? Desde a minha adolescência, eu já trabalhei em circo, eu já tive agência de marketing, eu trabalhei muitos anos da minha vida com café especial, eu sou especialista em café especial, tive empresa, tive torrefação, tive escola, e uma coisa que eu sempre gostei, desde o meu início profissional, foi de ensinar. Tanto que eu trabalhei em circo, né? Então desde os meus 7, 8 anos, eu tive contato com malabares. Então, na minha cidade, eu e um outro parceiro fomos uma das primeiras pessoas a aprender malabares. Depois a gente começou a abrir oficinas de malabares na cidade, ensinando em alguns cursos de teatro. E foi aí que eu vi que eu gosto de ensinar, eu gosto muito de compartilhar. No café, a mesma coisa. Comecei a trabalhar com café, logo abri uma escola de café especial, então dava treinamento para barista, eu formava provadores de café, eu formava torrefadores de café, então sempre gostei de ensinar. E quando eu entrei no mercado financeiro também não foi diferente. Na época eu participava de muitos grupos de WhatsApp antes de formar minha própria comunidade. Então participava de vários grupos de WhatsApp e estava sempre compartilhando minhas análises, as marcações do dia e tudo mais. E o pessoal, nossa, Rafa, tirando dúvida, e eu tinha paciência para ensinar e tudo mais. E como eu estava em muitos grupos, estava tomando muito tempo, eu falei, eu acho que eu preciso juntar essa galera num lugar só, né? Sim, não exatamente. Juntar, né? Mas começar a minha galera, porque eu tava fazendo a galera de outras pessoas, né? Aí eu abri ali um Discord, comecei, convidei um, convidei outro, e hoje nós somos praticamente 7 mil no Discord. O canal cresceu de forma orgânica, eu nunca patrocinei nada, nunca fiz um post pago, nada do tipo. Tá crescendo aí, naturalmente, em 3, 4 anos, mais ou menos. Sim, muito interessante. Sim. E nota-se de dia para dia, de mês para mês, ali o número de inscritos. É admirável realmente o seu trabalho, sempre com muito conteúdo, com muitas lives, com muitos vídeos. Vamos falar um pouquinho à frente sobre isto, até porque neste caso o Rafa tem um carinho especial pelas mesas proprietárias, faz aqui a revisão de muitas mesas proprietárias. Se bem me lembro, foi a passagem pela indústria do café que conectou o Rafa também um pouco com o trading, é isso? Ele estreitou um pouco mais a minha relação. É porque assim, desde os anos 2000, em paralelo a tudo que eu fazia, eu tinha um site chamado Nerd Pride, que eu escrevia de tecnologia, cinema, quadrinhos, videogames. Eu tive vários colaboradores e nos meados ali dos anos 2000, quando começou a especular Satoshi Nakamoto, Bitcoin, blockchain, eu noticiava isso.
Então foi onde começou a dar um estalo. Obviamente não fui trader nesse momento, não comecei a estudar mercado neste momento de forma nenhuma, mas eu noticiava bastante toda a especulação que tinha, né, em cima do Bitcoin. Olha, uma pessoa comprou não sei quantas pizzas com 1 Bitcoin, o outro vendeu o carro e lucrou 2,5 Bitcoins, sabe? Então estava sempre noticiando isso, inclusive comprei um Bitcoinzinho ou outro, na época que estava coisa de $500. E ele perguntar isso por acaso? Sim, Alguma vez comprei comprou? lá no início, $500. Vendi, eu acho que por 700, 750 e achei que eu estourei. Falei, meu Deus, nunca ganhei tanto dinheiro rápido assim. Se eu soubesse, né, E agora, que ia passar de 100 mil, então tá maluco. Ainda estaria foi nessa época ali, perto dos $500 que eu comprei um Bitcoin, comprei um só. Um Bitcoin cheio. Sim. Eu cheguei a comprar $30, Rafa. $30? $30, sim, também. Caramba, muito antes. Sim, sim, mas foi, obviamente, por Só que sorte, nesse momento eu não tinha instalado o trader na minha vida, não. Eu só noticiava, aí de repente eu olhava alguma coisa. Aqui no Brasil, a gente tinha um site, eu não sei se existe ainda, chamado Folha Invest. No Folha Invest tinha um simulador com 15 minutos de delay, onde você tinha ali uma conta demo dentro desse simulador que você simulava, né, alguns trades dentro do mercado nacional. Eu brincava, mas literalmente brincava, como se fosse um videogame. Você clicava ali e falava, oh meu Deus, olha, lucrei. Sem estratégia, sem absolutamente nada. Okay. Só para mostrar que já tinha o contato, mas eu não fui atrás para poder estudar e nem nada disso. Aí, uns 10 anos atrás, mais ou menos, a minha filha nasceu. Hoje ela tem 13 anos, tem 12 anos, né, quase fazendo 13. Aí, depois que ela estava crescendo, eu falei, olha, eu gosto muito desse negócio. Estou escrevendo muita notícia, né, sobre, principalmente blockchain. Okay. Então, eu comecei a estudar criptomoeda. Eu entrei no mercado financeiro em cima dos perpétuos de criptomoeda, né, estudando futuros de criptomoeda. Interessante. Então, eu fiz, na época, todos os cursos que eu vi no Brasil, né, nessa parte de futuros de criptomoeda. Aí eu coloquei um dinheirinho ali na corretora de criptomoeda. Como muita gente, dei sorte no começo, fiz uns lucros legais. Aí aquilo, você faz lucro, você perde. Aí é curioso que numa fase inicial toda a gente tem sorte, na parte do trading. Ali qualquer coisa como que por magia, em que o trader acaba por ganhar incompreensivelmente, mas depois o mercado coloca toda a gente num lugar ali logo de seguida, nas semanas a seguir. Por acaso tenho uma curiosidade, desconhecia essa sua parte de ter começado diretamente nas criptomoedas. Em relação à B3, chegou a operar alguma vez na B3 ou foi diretamente para o mercado internacional? Eu fui direto para o mercado internacional. Curioso. O B3 chegou na minha vida há pouco tempo atrás, porque eu comecei a fazer amizade com traders da minha cidade, né? Tem até um escritório grande ali na minha cidade, o responsável, ele ministra cursos de B3, peguei amizade, comecei a frequentar o ambiente, criei conta numa corretora, coloquei um capital lá, fiquei por 2 meses, falei, não. O mercado internacional para mim faz muito mais sentido, é menos manipulado, tem muito mais opção, não fico mais oportunidade, eu não fico preso ali só naquele horário muito específico. E como eu já estava, né, como faz pouco tempo que eu entrei na B3, eu já estava lucrando, né, eu já estava dependendo do mercado americano para viver. E como eu opero poucas horas no dia, essas poucas horas que eu opero estava coincidindo, né, com o horário com maior volatilidade ali da B3. Então, assim, não dava para disputar uma coisa que eu... É tirar o certo pelo duvidoso, né? Se eu estava lucrando num lugar e o outro estava ali meio capengando, né, vendo como é que é, eu falei, não posso tirar isso, que eu não preciso. É uma dor de cabeça a mais para mim, então o outro já está dando certo, eu vou manter nesse. Mas eu entrei direto em criptomoeda, esse foi o primeiro contato. Depois de criptomoeda, o que aconteceu? Na criptomoeda, praticamente Bitcoin, né, e algumas altcoins, só que como quase todas as altcoins da época que tinha era movimentada de acordo com o movimento do Bitcoin, falei, não tem por que eu ficar acompanhando um monte de ativo, né, um monte de criptoativo, sendo que é o Bitcoin que está mais ou menos, né, mandando qual que é a direção ouro, do mercado. Digamos que é o ouro Exato. Das criptomoedas. Aí conforme você vai estudando, você vê que o Bitcoin também, ele, pelo menos na época ali, 2014, 2015 mais ou menos, ele acompanhava muito o movimento do S&P. Aí eu falei, tá bom. Então, assim, se eu parei de olhar as altcoins, porque é o Bitcoin que estava mandando no movimento. Aí agora eu tenho que acompanhar o S&P porque o Bitcoin estava acompanhando. Então, por que não operar quem está, de fato, né, levando, né, dando a direção do mercado? Aí quando eu fui olhar o S&P, aí foi onde eu caí no mercado de futuros. Porém, nessa época era um mercado muito caro para mim.
eu não conhecia a mesa proprietária, e era um mercado onde o primeiro aporte financeiro tinha que ser muito caro, né? Até para cada contrato que você ia abrir, era muito caro para ficar posicionado, tinha que ter $10 mil ali na conta na época. Falei, não é um mercado para mim, né? Então, aí eu caí no CFDs. Né, caí ali no Forex, falei, opa, então beleza, dá para operar o S&P, dá para operar os índices, porém eu não preciso daquele capital, né, que o Futuros demandava de mim. Aí foi onde descobri o Forex, falei, opa, então agora eu tenho mais um monte de produto e eles não são todos correlacionados, então tem um monte de oportunidade. E aí você começa a brilhar o olho, né, fala, agora eu mudei minha vida, milionário amanhã, aí é a ilusão de todo mundo. Sim. Porém, né, foi assim uma janela muito boa para mim, porque eu descobri que dá para operar em outros momentos, trabalhava, né, obviamente precisava disso, então tinha outros momentos para eu operar que não estava coincidindo com o horário do meu trabalho. E comecei a levar muito a sério o mercado e fazer muito, eu gosto muito de estudar. Eu sou uma pessoa muito inquieta, por isso que eu mudei muitas vezes, né, na minha vida, várias áreas eu já passei, porque eu gosto de estudar. Em algum momento eu acho que eu fico entediado e fico procurando dor de cabeça para mim, fico procurando alguma outra coisa para eu aprender, né? Sim, mas isso é importante. Como o mercado financeiro, eu não vou falar que é infinito, mas a gente tem muita coisa para aprender. Sempre. Muita coisa, Sempre. São muitos mercados, cada um depende de um fator muito específico, né? Então, eu apaixonei e entrei de cabeça, dia e noite estudando. E como eu já trabalhava com café também, como o mercado de café depende exclusivamente da Bolsa de Nova York, aí juntou o útil ao agradável para mim. Então eu tinha que acompanhar o mercado de café, como a gente negociava café, né? Comprava, vendia café, e eu dependo da Bolsa de Nova York. Eu tinha que estudar estratégias também para eu poder olhar o gráfico do café, entender o melhor momento para eu comprar o café, para eu vender o café. E obviamente eu morando dentro de uma região produtora de café, a região mais antiga produtora de café, a segunda região mais antiga produtora de café do Brasil, né? Uma das maiores que tem. Então ali a gente já tinha uma informação, não vou dizer privilegiada, porque como a gente estava junto com os produtores, a gente já sabia da expectativa de produção do ano, a gente já sabia se ia ter déficit, a gente já estava especulando ágio, deságio, né? De acordo com a qualidade do ano. Então a gente já conseguia se programar quando que eu ia comprar café de acordo com a expectativa do produtor e do controle de qualidade que a gente já fazia. Muito bom, muito bom. Porque tem uma análise que eu fazia que é a análise de pré-colheita. Okay. Então eu ia visitando os produtores, passando em talhão. Talhão é cada região. A fazenda é dividida em alguns talhões, que são de variedades diferentes de café. Então a gente ia visitando esses talhões, olhando como é que estava a saúde, né, do arbusto cafeeiro, olhando os frutos que tinha lá, a quantidade de fruto, colhendo um ou outro fruto que estava mais ou menos maduro, secando de um jeito rápido ali, só para fazer uma prova de pré-colheita, né? Uma prova com antecedência, só para imaginar qual que é o potencial que o café teria. Exatamente. E a partir disso a gente já conseguia simular alguns cenários. E a partir daí a gente já estava antecipando o mercado. Olha uma coisa, você... Claro que não é preciso, né? Mas certo. Já tinha uma... É interessante numa perspectiva de trading, de trader, o que você está agora a dizer também. Você, por acaso, negocia café nas bolsas? Hoje não mais, eu pergunto isso porque você poderia ter acesso a informação privilegiada e beneficiar-se disso, graças aí ao seu conhecimento na indústria do café. É bastante interessante, realmente. Como a gente negociava o ativo físico, né, com retirada física, então, assim, para você negociar o café também é caro. Né, eu conseguia isso porque tinha sócio, tinha uma empresa por trás, não era eu, pessoa física, negociando. Então, ir negociar o CFD do café, para mim, aí eu prefiro negociar um ativo com mais volatilidade. Né, é mais calminho o café? É mais calmo, exato, é mais calmo. Olha, se eu tivesse que... Ok, já percebi que nunca negociou muito na B3, eu tenho curiosidade em relação à B3, curiosamente, e por causa do pregão, precisamente, porque eu trabalho com um trading algoritmo e poderia ter essa facilidade de tentar alguma estratégia. Qual seria o ativo que você me recomendaria aqui no Brasil? Talvez a Petrobras? Eu nem sei te indicar, porque quando eu comecei a entrar na B3 foi só para poder operar o mini índice e o mini dólar. Que é basicamente os ativos ali para você fazer um trade intradiário, né? Os brasileiros mais ações no Brasil, eu nunca comprei uma ação do Brasil, nenhuma.
De repente será mais interessante até, se calhar, negociar diretamente o Ibovespa, não é? Acredito que sim, acredito acaba. que Ibovespa vai ser melhor porque é o que tem mais volatilidade, né? Exato, correto. Mas assim, de B3 eu prefiro nem opinar, porque qualquer coisa que eu vou falar aqui, pode ser que eu esteja dando alguma informação errada, e é melhor não... Tranquilo. Estamos à vontade, Rafa, precisamente, enfim, darmos aqui as nossas opiniões tranquilamente. O Rafa disse-me em off que neste momento está a passar um momento um pouquinho mais delicado. Sim. Na parte do trading. Trading é assim mesmo, momentos de drawdown, enfim, às vezes vários meses consecutivos. E então percebi que o Rafa está a passar esse momento. Fala um pouquinho sobre essa sua experiência, Rafa. Como é que esse momento chegou? Está a durar há quanto tempo? Como é que se está a sentir enquanto trader em relação a isso? Porque na verdade é importante esta conversa que estamos a ter, porque normalmente vemos grande parte do pessoal que está na internet e que tem os seus negócios falar só da parte boa do trading, mas o trading não é bem assim. Temos aqui estes momentos delicados também, e então acho que é muito importante esta transparência, e o Rafa está aqui precisamente para partilhar connosco a sua experiência. É assim, ó, eu, igual eu falei, faz uns 9, 10 anos mais ou menos que eu estudo o mercado financeiro, que comecei a sacar com uma certa, não vou falar consistência, mas uma certa repetitividade, assim, repetindo, né? Uma certa, enfim, sacando mais vezes ao ano, faz uns 6, e que eu consigo viver 100% do mercado de 5 anos para frente. Então, 4 anos, os últimos 4 anos foi maravilhoso para mim, literalmente muito bom. Ótimo, nossa, excelente. Ótimo. Obviamente que em alguma fase de drawdown, mas é uma semana, 3 dias seguidos, você para um pouco. Eu mesmo, pelo menos, eu paro. Eu dou uma pausa, eu paro. Você gosta de viajar nesses momentos com a sua família, aproveitar? Você mesmo, você sabe. Várias vezes a gente tinha coisa para fazer. Isso é muito importante. Espera, tô viajando quando eu voltar. Saber estar fora do mercado, e então se pudermos desconectar completamente dos gráficos, eu desligo. Isso eu aprendi com a minha filha. Muito bom. Porque antes do mercado financeiro, com todas as empresas que eu tive, e eu mantive várias empresas em paralelo, mesmo trabalhando com café, eu tinha agência de marketing, tinha estúdio de fotografia, eu tinha site, eu tinha muita coisa em paralelo. Então, não conseguia ter férias. As minhas férias eram com o celular na mão, respondendo e-mail com o tablet, era na praia com o notebook, fazendo alguma coisa. Sem qualidade, então, não é? Exato, sem qualidade nenhuma. Nem para mim e nem com a minha família, não tinha tempo. Em algum momento por acredito isso. Que é normal isso, né? Sim. Não deveria ser. Não deveria. Não é saudável, é normal, mas não é saudável, né? Exatamente. Aí o mercado financeiro me propiciou isso. E agora eu realmente curto isso e eu levo de uma forma muito literal o desligar. Eu totalmente desligado. Igual, vim aqui para São Paulo para te encontrar. Estendi, vou ficar aqui 4 dias com a minha família. A primeira coisa que eu fiz foi jogar no meu grupo do Discord. Pessoal, tô indo para São Paulo até segunda. Eu não olho, eu não vou moderar, não vou fazer nada. Eu estou ausente até segunda. Porque se eu entrar uma hora ali, aí vai ter alguma coisa uma postagem que eu tenho que excluir, algum spam, algum negócio, aí já estende, aí alguém já me marcou, já tem alguma dúvida. E eu gosto de tirar dúvida, eu realmente gosto de ajudar as pessoas. Se eu for olhar ali, eu vou querer ajudar. Aí você já sabe, aí é 1 hora, 2 explicando, aí pega tablet, dá print, faz a marcação, manda no grupo. Eu desligo mesmo. Enfim, eu passei 4 anos maravilhosos que o mercado financeiro me proporcionou, e eu tô desde outubro numa seara aí, entrando num buraco, e eu parece que propositalmente tô cavando um buraco cada vez mais fundo, e eu tô me afundando nesse buraco. Felizmente, como o mercado financeiro foi muito próspero para mim nesses últimos anos, a gente ainda tem ali uma reserva financeira que eu consigo, né, por um tempo, né, não sou louco também de tudo que eu ganho eu gasto. Né? A gente guarda, a gente investe, reserva de segurança, o dinheiro da família, não sei o quê. Então, assim, tem um tempo para se reerguer. Mas eu entrei num processo de autossabotagem. É muito louco, porque assim, eu não sei qual que, tecnicamente falando, quimicamente falando, eu não sei qual é o hormônio que a gente libera quando a gente está em desespero. Mas parece que nesse momento, eu estou viciado nessa liberação desse hormônio. Parece que o momento que eu tô ali, propositalmente, tentando quebrar uma conta minha,
não sei, eu tô extasiado ali, eu tô com uma adrenalina muito grande e eu tô normalizando isso. E eu compartilho isso abertamente no meu canal, dentro ali do Discord, pro pessoal não normalizar. Eu falo, galera, eu não sei o que tá acontecendo, mas parece que eu tô viciado nesse negócio. E eu me ferrei, literalmente eu me ferrei propositalmente. Não foi, não tô conseguindo ler o mercado, não foi por falta de gerenciamento, porque eu tenho um gerenciamento extremamente conservador, né? Por isso que eu fui próspero muito tempo. Em novembro, mais ou menos, eu tava... Em novembro eu estava em live. Tudo que eu faço no mercado financeiro, eu faço ao vivo. Tudo. Eu ligo minha câmera, na hora que eu vou clicar, eu tô ao vivo no YouTube. Eu faço live pelo menos 3 dias na semana. Ok. Né? Eu até brinco nas minhas lives, que eu falo, olha, eu tenho live todos os dias, menos os dias que não tem. Obviamente. Mas pelo menos 3 vezes na semana tem, porque eu não opero todos os dias. Sexta-feira eu não gosto de operar. Porque se eu tomo loss sexta-feira, o meu final de semana não é muito agradável. Eu fico remoendo. Por mais que eu loss que eu respeitei certinho, tava dentro, você fica, ai, por que eu operei? Sempre. Não precisa. Mexe sempre, não é? Sim, então, pelo menos 3 vezes eu faço todos os dias. E eu tava operando aí 8 milhões ao vivo com o pessoal. 8 milhões juntando capital meu. 8 milhões de dólares. De dólares. Isso. De dólares. Em mesas proprietárias financiadas. Já não é brincadeira. Sem contar testes, né, que eu estava fazendo, mas em capital já financiado. E o meu capital também. Então eram 8 milhões e pouquinho mais ou menos, que eu operava ao vivo todos os dias, mostrando tudo para todo mundo. E eu literalmente joguei isso no lixo. Eu rasguei todo esse dinheiro. Inclusive o meu capital, foi coisa de uns 50 mil dólares que eu perdi do meu próprio capital em corretora. Que eu abria a plataforma, abria ali um MetaTrader, colocava todos os lotes que a minha conta permitia, não colocava take, stop, fechava a plataforma e saía do computador. Era alguma coisa assim. Incrível. Isto em outubro que lhe aconteceu essa situação? A partir de outubro. Começou em outubro. Geralmente, quando eu me descontrolo, eu tenho alguns problemas emocionais, psicológicos, eu faço acompanhamento, tenho alguns diagnósticos, tomo bastante remédio controlado. Ok. No decorrer da minha vida no trade, isso é um gatilho. Quando eu vejo, por isso que eu sempre mantive muitas contas. Até minhas contas pessoais, o que eu faço? Eu tenho a minha conta na corretora X e dentro da corretora a gente consegue abrir várias subcontas. Então, se eu tenho 50 mil dólares para colocar, é 10 mil dólares em cada uma dessas subcontas. Eu opero uma, se eu tomei stop nela, tem a outra ali, não estou prejudicado. Se eu fiz cagada em uma, desculpa a palavra, Tranquilo. Se eu fiz alguma coisa errada em uma, né, não vai se refletir em todo o meu capital que eu tenho nessa corretora e por aí vai. Então eu sempre tive essa disciplina de poder dividir e diversificar. Então quando eu notei que em outubro eu comecei a me auto-sabotar, eu tirei até 2 semanas de férias e viajei com a família. Voltei na terceira semana de outubro e consegui recuperar esse momento e tudo mais, mas quando eu vim em novembro, eu estava na mesma forma, dezembro eu estava na mesma forma, e agora a gente gravando em janeiro eu perdi praticamente todas as contas financiadas que eu tinha nesse momento e quase todo o meu capital que eu tinha ali, né, alocado dentro da corretora que eu opero. E psicologicamente, Rafa, imagino que precisamente a família foi um forte apoio, sim, obviamente, não é? Uhum. Já deu para perceber que é o seu refúgio e que realmente há uma conexão muito sim, bonita e muito forte entre vocês, mas ainda assim é difícil desconectar a 100% depois de ter uma conta de 8 milhões e um valor acumulado de 8 milhões e ver esse capital a desvalorizar e a ir embora. Uhum. Assim, psicologicamente ali algum detalhe mesmo que você se lembra que pôs em causa a carreira de trader passado todos estes anos? Como é que você essa parte... Então, esse é o problema. Eu acho que eu não consegui sair do buraco ainda e é por isso que eu quis propor esse tema pra gente conversar aqui, porque eu não sei. Literalmente eu não sei. Não tive um gatilho que causou isso. Eu não tive um problema na minha casa, eu não briguei com a minha esposa, eu não tive um problema financeiro, não bati o carro, não teve nada na minha casa. Então, assim, das coisas mais importantes da minha vida, eu não tive problema em nenhum delas. Tá tudo isso certo. É mais importante, exatamente. Tá tudo certo. Exatamente. Ano passado foi um ano muito bom, viajamos, fizemos um monte de coisa, minha família toda saudável, tá tudo certo. Não aconteceu nada.
Então eu não sei se é alguma questão realmente psicológica, estamos investigando isso, né, com terapia, com médico, né, mudando dosagens de remédio, não sei se foi algum descontrole hormonal mesmo, meu, foi alguma questão talvez um pouco mais profunda do que eu tô conseguindo entender. Entender. Por isso que eu tô te falando, eu estou num buraco. Então não é nem Agora eu não tenho a história de sucesso para falar, olha, Nelson, eu superei aquela minha fase de 4 meses. Não, eu não superei, eu estou nessa fase. Agora, nessas 2 últimas semanas, beleza, como eu falei, eu tenho um gerenciamento, literalmente eu descontrolei e fiz tudo que eu fiz de forma proposital, que é mais louco. Não foi, Incrível. Tive um loss, deixa eu recuperar o loss. Eu não tenho essa bobeira. Isso daí eu superei já faz alguns anos. Isso eu mostro em live. Tomei um loss, é como se eu tivesse pego um take. Se o loss tá dentro do meu gerenciamento, é igual um take, tá? Faz parte do jogo, né? Certo. Toma loss, você toma loss todo dia. Eu abro, sei lá, 5, 6 operações do dia, 2 loss você toma no dia. Dificilmente os dias que você não toma 1 ou 2 loss e tá tudo certo. Eu não tenho essa de, não, eu vou recuperar. Dia de stop é dia de stop. Então, quando eu me descontrolo, quando já aconteceu algumas outras vezes, mas com uma conta, com um capital pequenininho, aí eu vou lá, paro, stop, alguns dias sem operar, talvez uma semana sem operar e retorno 100% no mercado. Aí agora esse negócio foi indo e foi em todas as contas. Então eu perdi aí em conta financiada umas 50, 60 contas financiadas, mais o meu capital. Impressionante, impressionante. É uma história aqui, um relato. Para você ver que ainda teve o trabalho de ir logando várias vezes, não uso copy trade nem nada, então não foi uma coisa que eu perdi todas ao mesmo tempo. Então eu perdi a conta da D-Trade Pitch, eu perdi da outra empresa, eu perdi da outra empresa. Então foi lá, loguei no MetaTrader, perdi a conta, desloguei, coloquei a outra conta, perdi, desloguei e fui normalizando isso. Parece que eu fui viciando nesse sentimento que eu tava, parece que eu queria me prejudicar. E eu não sei se eu queria sentir dó de mim por alguma forma, não sei se estava legal as coisas e que eu precisava, não sei, literalmente não sei, por isso que eu ainda estou nessa fase. Curioso. Eu gostava de poder ajudá-lo e dar aqui algumas dicas, mas realmente é um relato incrível. Exato. De alguém que está há tantos anos, com tanta experiência no mercado, a dar um relato destes. Acho que é uma grande lição para todos nós, porque pode acontecer a qualquer um, porque o trader realmente tem esse poder emocional de mexer com a nossa mente, enfim, de tomarmos por vezes decisões ali incompreensíveis, irracionais, por vezes erros que já repetimos várias vezes no passado e voltamos a repetir no futuro e pensávamos que aquele erro já estava, enfim, salvaguardado, que nunca mais iria acontecer. Então, neste momento, o que é que lhe surge na mente para tentar, se é que lhe surge alguma coisa, para tentar, digamos que aos poucos, recuperar novamente enfim, esses valores que tinha a gerir, porque se chegou aos 8 milhões uma vez, também pode chegar lá novamente. Portanto, acho que a motivação deve começar por aí. Cheguei lá uma vez, vou conseguir e vou ultrapassar e vou multiplicar esse valor. Acho que é, enfim, esse positivismo é importante. Mas neste momento, hoje, aqui em final de janeiro, o que é que o Rafa, quais são os insights que lhe estão a vir à mente no sentido de recuperar aos poucos essa situação? Coisa é a minha família, né? Porque minha família depende 100% de mim. Claro. 100%. Minha filha, minha esposa, outras pessoas da família, então dependem de mim. Depende desse capital, né? Que a gente consegue, né? Fortalecer, né? Muitas pessoas que estão em volta da gente. Primeira coisa é isso. E segundo, que eu não tenho plano B. Então, meu plano é continuar no trading. É continuar no trade. Porque eu tive muitas empresas, eu fui fechando, eu fui vendendo a minha participação nas empresas que eu tinha para poder focar no trade. Então, nesses últimos 4, 5, quase 5 anos aí, eu tô 100% no trade sem nenhuma outra empresa. Obviamente, você tem seus investimentos, coloca um dinheirinho ali, outra coisa, compra um produto financeiro. Isso tem, né? Tá tranquilo. Porém, eu não tenho plano B. Então, é de fato fazer com que isso dê certo, porque foi uma coisa que eu escolhi. Né? Eu até te falei no off, não é a profissão que eu mais gosto. Não é mesmo. Eu amava trabalhar com café. Eu amo mais café do que eu amo trade. O trade realmente é muito difícil, consome muito de mim. No momento que eu tô clicando ali, consome muito. Eu sou muito ansioso, extremamente ansioso. E eu ainda sou scalper. Né? Então, minhas operações são de scalp. Então, fico muito o rácio é bastante pequeno do ganho comparativamente ao stop loss. Isso às vezes pode ser...
complicado de gerir realmente, porque apesar de ter uma taxa de assertividade muito grande, Sim. quando perde também, depois demora bastante tempo a recuperar. Não, Normalmente. porque meu stop é muito curto. Eu trabalho muito ok. risco-retorno. Meu stop é muito curtinho. Ok. No futuro... Há vários tipos de scalping. Exato. Não, no futuro meu stop é de... Não chega a 10 pontos no Nasdaq. Uau. Então, estou sempre buscando entrar numa operação onde eu enxergo que um stop técnico vai exigir poucos pontos. Vai funcionar, ok. Exato. E meu risco-retorno também é de 5 para cima, com parcial e tudo mais, break-even, ali a média que eu fecho no mês é coisa de 3,5 de risco-retorno em todas as operações. Fantástico. Então não é questão de um stop alto e tudo mais. Então, como eu disse, eu sou muito ansioso, né? Então o trade ele aumenta mais a minha ansiedade. Não é a profissão que eu mais gosto, mas é a que eu escolhi. Porque eu não dependo de outras pessoas e eu consigo estar em casa com a minha família. Com a tua família. Então, se minha filha tem alguma coisa, se ela está doente e não pode ir na escola, eu posso estar com ela em casa. Então, não é uma coisa que na minha empresa de café, não. Eu tinha que estar na fazenda, tinha que estar ali atendendo, tinha compromissos, tinha agenda. No trade eu não tenho. Por isso que eu não vendo curso, eu não vendo mentoria, não tenho nem vontade disso. Em momento algum passou na minha cabeça de vender algum produto, né, para consumidor, para não ter nenhum tipo de ligação. Eu literalmente sou um trader que estou mostrando tudo para as pessoas e estou compartilhando de forma gratuita. Inclusive eu fiz um curso, eu tenho mais de 140 aulas, que eu fiz um curso início, meio e fim, certinho, dividido por bimestres, mês a mês, com lição de casa, com trabalho de casa, com diário que eu deixei para eles irem preenchendo e me mandando. Fiz como se fosse um curso numa escola física mesmo, né? Essa foi a minha proposta. E é isso, eu não tenho plano B, eu tenho que fazer dar certo, e vou fazer dar certo, eu vou continuar, não só quero como eu vou continuar, eu sei que tem... Se você chegou lá, sim, faz parte, quedas fazem parte e acho que depois até acabamos por ficar mais fortes para a próxima fase e com isso conseguir melhores resultados. Eu fiquei curioso, portanto, você a gerir 60 contas... Sim. Fico curioso no sentido que você prefere ir lá uma a uma, clicar. Exato. Uma a uma, porque não utilizar um copy trading em que supostamente, em teoria, cada perfil de trader tem a sua forma de trabalhar e como tudo na vida não há certo nem errado, cada qual fazer como quer, obviamente. Mas em teoria, aparentemente poderia ser mais confortável chegar ali ao copy trading, ok, já sei que este copy trading está a mandar para todas as contas e só acompanha ali, digamos que um movimento, um clique para várias contas. Porquê é que não considerou isso, Rafa, na sua trajetória? Olha, eu falo para os meus alunos, para todo mundo que me acompanha, eu tenho um diário de trade dos últimos 6 anos com 100% de todos os cliques que eu dei no mercado financeiro. Isso em conta demo, simulado ou nas minhas contas reais e contas financiadas, né? Uma coisa que eu notei é o meu descontrole de tempo em tempo. Então, se eu usasse copy e eu entrasse numa fase de descontrole, eu ia perder tudo de uma vez. Okay. Agora eu perdi tudo, mas de um por um, né? Foi certo. Não é engraçado, é uma forma de diversificar, porque, é uma proteção para mim. Até porque, na verdade, é impossível abrir, da forma como está a trabalhar, é impossível abrir a mesma operação nas 60 contas. Então vai trabalhando as contas, vai hoje a uma, a 2, 3, 4 ou 5 contas. Eu tenho elas numa planilha, né? E eu só vou revezando. Eu opero a primeira, se tomou take ou stop, eu vou para a segunda, take ou stop, eu vou para a terceira. 3 takes seguidos, né, em conta diferente, eu encerro o dia. 2 stops seguidos, eu encerrei o dia também. Nessa parte eu sou sempre muito disciplinado. Sim. Por isso que eu falo, quando eu entro nessa fase, é uma autossabotagem porque é proposital. Não foi atrás de recuperar um trade, não foi porque feriu o meu ego. Eu não tenho ego no trade, eu opero totalmente sem ego, eu não me importo. Mesmo que eu estou ao vivo, eu não me importo que as pessoas estão olhando ali e eu fiz uma análise errada, porque acontece. Sim. Às vezes eu começo todos os dias, eu abro minha live e faço análise top-down de alguns ativos. E tá tudo certo para mim. Quando eu fiz uma análise top-down, aí eu faço algumas hipóteses. Se chegar aqui, pode corrigir, ir até o outro ponto, às vezes pode corrigir até aqui, tem liquidez ali em cima, ali embaixo. Se não aconteceu nada disso, eu não me importo com isso. Literalmente, eu não tenho ego no trade. Eu não me importo o que a audiência está assistindo, o que eles estão pensando. Eu tento transmitir a realidade. Igual uma pessoa que está em casa sozinha, isolada, operando, é isso que eu tento transmitir, só que com quase 1000 pessoas me assistindo todos os dias.
que é mais ou menos o acesso da live diária. Isto é verdade, o que o Rafa está a dizer, eu já tive a oportunidade de ver várias vezes. O Rafa é super tranquilo, super transparente. Se enganar em algum momento a dizer alguma coisa, alguma informação, alguma análise errada, ele corrige imediatamente. Enfim, Não é nada disto, pessoal, não é nada disto. Enganei-me aqui completamente, afinal era isto que eu queria dizer. Agora sim, agora está certo. Eu fico curioso ainda em relação a isto que estamos a falar. Como é que não surgiu aí uma voz interior sua a dizer, não, segura, o caminho não é este, não faças isso. Não houve aí uma vozinha para um controlo, digamos assim, porque a partir do momento que foi seguido em várias contas, significa que também isso aconteceu em vários dias. Sim. Como é que nunca veio essa voz, esse clique a dizer-lhe, Rafa, porque assim, eu acho que isto não pode ser. O descontrole emocional, aí desculpa se causar algum gatilho, às vezes alguém que estiver assistindo, se tiver algum gatilho, às vezes pausar por aqui, pular um minutinho. O descontrole emocional acho que foi tão grande que aquela vontade de fazer um dano físico para minha pessoa tá muito grande. Porém, como eu tenho minha família, eu tenho minha filha e eu não posso, e ela depende de mim, e eu não posso fazer nada comigo que pode atrapalhar a vida dela futuramente, é onde que esse mal que eu queria fazer fisicamente comigo, eu tô fazendo numa parte que vai me doer, que é no bolso e é na minha profissão. Claro. Então, basicamente isso. É aquela vontade de fazer um mal fisicamente para mim, eu tô segurando isso, e eu tô transmitindo esse mal para uma parte digital ali, que obviamente envolve o nosso físico, porque é dinheiro que eu preciso, pagar as contas e tudo mais, mas eu tô fazendo isso de forma virtual. Certo. Acho que esse é o buraco um pouquinho mais embaixo. Ok. faz sentido. E olha, alguma mensagem em relação a esta sua experiência que queira passar a quem nos está a ouvir? Se tivesse que passar uma mensagem neste momento, ainda na circunstância que se encontra, qual seria essa mensagem? Olha, o que, inclusive hoje quando a gente está gravando, saiu um vídeo no meu canal hoje mais cedo, que eu deixei agendado, tudo programadinho. Eu compartilho tudo com o pessoal e eu deixei muito claro, e eu estou falando isso desde outubro, então não é alguma coisa que eu estou escondendo do pessoal. Eles estão vendo. Novembro eu falei, pessoal, não estou bem. Dezembro eu falei, pessoal, não estou bem. Eu ia operar até o dia X de dezembro, não lembro qual dia que eu combinei com o pessoal. Parei uma semana antes e falei, pessoal, não tô bem, não vou operar essas 2 últimas semanas de dezembro. Desculpa, ia ter live, não vai ter mais. A mensagem que eu passo é que eu não quero que ninguém normalize essa situação. Porque eu vejo eu ouço todos os podcasts que tem de trade, eu vejo os vídeos, eu acompanho tudo. É sempre a história de superação. Aí eu vejo que muita gente, quando eu falo muita gente, o meu único parâmetro que eu tenho é o meu grupo do Discord. Então lá tem 7.000 pessoas, é muita gente. Então todo dia tem relato de muita gente lá dentro, que o Discord ele é muito movimentado. Então muita gente fala, olha, eu assisti o podcast do Trader XY, ele falou que passou por essa fase. Quando ele passou por essa fase, ele perdeu tanto de dinheiro. Eu tô nessa fase. Eu falei, gente, não normaliza. Se ele falou que ele passou por isso, então tenta aprender. Você não precisa passar pela dor que aquela pessoa passou. Você não precisa passar por aquele período que aquela pessoa passou. Então, acho que é por isso que eu tô filmando e compartilhando tudo, para ver se a pessoa pega esse meu exemplo negativo que eu tô dando e não fica normalizando. Fala, olha, o Rafa tá passando, eu também tô nessa fase, então tá normal. Tô aqui perdendo as minhas contas, não tô conseguindo sacar, tá normal, porque se o Rafa, que mostrou aquele monte de saque todos os dias, tá passando por isso, então pra mim, que talvez ainda não cheguei no momento do trading que ele, tá normal. E isso pra mim tá muito errado, né? Então eu tento compartilhar isso, principalmente no ao vivo, no momento que tá acontecendo, pra ninguém tentar normalizar. Eu acho que é a única lição. Como eu não saí do buraco, não tem como eu falar, gente, eu fiz isso pra superar. Na hora que eu superar, vai ter um vídeo falando, olha, pessoal, superei dessa forma. Não sei como ainda, mas foi dessa forma. Vai ter ali. Mas por enquanto, eu tô ali registrando tudo e compartilhando em time, né, com o pessoal. E falo, galera, eu tô assim, não façam isso. Me tire como exemplo. Se vocês viram que aconteceu isso e isso com vocês, aborta, esquece o mercado, faz qualquer outra coisa. Em algum momento vocês voltam.
Portanto, neste momento está a ser uma luta diária. Luta diária. Digamos assim. Sempre foi. Essa questão psicológica para mim são todos os dias. Sim, todos os dias. Desde que eu entrei no mercado financeiro, essa briga ali com o meu psiquiatra de estar arrumando remédio e tentando controlar mais a minha ansiedade, isso aí é uma briga grande para mim. Isso para mim é a coisa mais difícil. Igual eu falo no curso, eu falo nas lives, eu falo, gente, gráfico, isso que vocês estão vendo é o trem mais fácil que tem. Porque, entre algumas aspas, né, obviamente, não vamos generalizar, mas qualquer estratégia vai funcionar com uma boa gestão, um bom plano e um controle emocional. Então, esse gráfico, isso aqui é muito simples da gente entender. É muito simples a gente não prever, mas entender quais são os pontos que ele pode vir a buscar. Isso é muito simples. Agora, a questão é o momento certo de você entrar e como é que você vai gerir esse trade, né? E isso é difícil. E isso envolve muito a nossa parte mental. E não só o número certinho, é X% do gerenciamento, a minha parcial é na hora que andar tantos pontos. Essa parte técnica, ela é muito simples. Agora, a parte emocional, para mim, é muito difícil. É uma luta diária e o pessoal vê isso ao vivo todos os dias. Todos os dias. Sim, é muito interessante. Sim. O pessoal acompanhar. Deixa-me adivinhar, eu sinto que você tem, digamos que aqui uma galera, uns seguidores muito leais a si. Eles estão-lhe a dar apoio nesta fase. Sim. Não, o pessoal essa força, essa energia. Claro. Isso é muito bom. E o pessoal, eles são muito empáticos comigo, né? Tem uma empatia muito grande. Eles mandam muitas mensagens positivas, eles estão sempre apoiando. E uma coisa que é legal, acho que a minha comunidade, eu sou uma pessoa que eu não consigo esconder na minha feição aquilo que eu tô sentindo. Então, quando eu ligo a câmera e eu comecei a conversar, o pessoal notou pelo tom da minha voz ou pela postura que eu não tô legal, a galera manda no chat, Rafael, desliga, sai daqui. O pessoal fala isso. Então isso assim, é muito legal, que eu acho que eu consegui transmitir o que eu queria. Porque eu quero que a pessoa, quando eles se olharem no espelho e ver a postura que eles estavam me vendo e falando para eu desligar, quando eles verem isso neles mesmos, para eles desligarem. Então, acho que eu consegui transmitir que é isso, porque a parte de gráfico é muito simples. Qualquer curso aí no YouTube, de graça, entre algumas aspas, qualquer livro vai te ensinar e você vai conseguir. Se você não quiser estudar nada além de um suporte e resistência, põe gerenciamento nisso, a longo prazo você vai ser lucrativo em algum momento. Não precisa de muito mais do que isso, é simples o mercado. Sim, mas essa questão psicológica... essa parte de o pessoal se entender, se enxergar, aceitar isso, parar... Isso faltou nos cursos que eu fiz. Tanto a parte de gerenciamento, que quase nenhum curso falava de gerenciamento, então meu curso, o que eu falei de gerenciamento não está escrito. E eu falei muito dessa parte emocional. Quase todas as aulas tinha algum insight falando dessa mentalidade que eu tinha, o que estava passando, o que estava sentindo, o que eles têm que se perceberem antes de operar. Sim, é muito interessante. Porque essa questão psicológica realmente é muito importante. Por acaso é algo que tenho falado aqui nos últimos podcasts, nos primeiros podcasts que fiz aqui com os nossos parceiros no Brasil. Já em condições normais, por vezes, uma determinada estratégia, vamos imaginar um determinado setup, em condições normais, estou a dizer, sem desafios psicológicos, emocionais, é complicado o mesmo trader com o mesmo setup obter resultados idênticos. Aliás, vou mais longe, uns conseguem resultados positivos e outros não conseguem, simplesmente. Então realmente, existindo o desafio e neste caso, a desvalorização que você teve, realmente é preciso muita resiliência. Sim. Mas eu estou confiante que o Rafa vai dar a volta. Eu também. Estou mesmo confiante, porque já o conheço há algum tempo e portanto, vai dar a volta por cima e desejo-lhe, obviamente, sucesso, que é isso que merece e vai conseguir, com certeza absoluta. Não só vou conseguir, como eu vou estar mostrando isso ao vivo para o pessoal, como que aconteceu e como já aconteceu em outros momentos, não tão grave dessa forma, não por um período longo, mas o pessoal já viu eu descontrolar ali na live, aí de repente eu paro e de repente eu volto 100%, não instantaneamente, né, alguns dias depois, obviamente, e recupera tudo. Não vou atrás de recuperar, mas em algum momento vem, né, aquele lucro que você tinha perdido, as contas que perdeu. E o pessoal viu essa escala, né? Quando eu comecei as minhas lives, eu tinha, 2 contas financiadas. Então o pessoal viu eu chegar a toda essa evolução. Faz 3 anos já que eu faço live quase todos os dias. Sim. Eu tenho acompanhado algumas dessas lives, já tive o prazer também de participar em 2 lives. Já fizemos também um podcast online, já aqui há mais de um ano, mas agora acho que tem outro sabor, presencialmente é completamente diferente. E agora,
desviando aqui um bocadinho a parte do trading para o seu canal do YouTube, que na verdade está conectado com o trading, e vamos acabar por falar de trading também, até porque o tema aqui agora será mesa proprietária, e a minha curiosidade é o projeto que você tem de desvendar mesas proprietárias, porquê esse gosto, porquê tantas mesas proprietárias? Eu acho que não conheço ninguém, nem no Brasil, nem em qualquer parte que desvende tantas mesas proprietárias como o Rafa. Eu confesso até que, por vezes, eu necessito de informações mais na parte dos futuros. Eu pergunto ao Rafa, porque ele conhece tudo e mais alguma coisa. E então, Rafa, a minha questão é porquê esse carinho especial por esse projeto de conhecer todas as mesas proprietárias e como é que se identifica com isso? Qual é a sua principal mensagem que quer passar aos seus seguidores? Enfim, fala um pouquinho sobre isso. Isso começou antes de eu querer começar do jeito certo. Quando eu estava participando de vários grupos do WhatsApp, antes de começar a formar minha própria comunidade, eu já notava lá que o pessoal tinha muita dificuldade em ser aprovado em mesa proprietária. Na época, tinha tempo limite para passar, que era aquela primeira fase 30 dias, segunda fase 60 dias e tudo mais. Muita gente tinha essas dificuldades, né? Aí o pessoal começava a chegar próximo dos dias de finalizar ali o teste, e aumentava muito o gerenciamento. E eu sempre tive uma facilidade muito grande em ser aprovado em mesa proprietária, porque meu gerenciamento ele é conservador. Quando eu não estou nesse momento que eu me descontrole, perco as coisas de forma proposital, eu sou muito conservador operando com meu capital, mesa proprietária. Então, eu acho que eu estourei, quando eu comecei, meu primeiro contato, eu estourei, eu acho que uma conta, a segunda conta eu já fui aprovado e já consegui chegar no saque, já comprei a segunda, a terceira, a quarta. Então, nos grupos, eu sempre falava muito de gerenciamento, porque muitas pessoas desses grupos eram grupos de cursos que eu tinha feito, de mentoria que eu tinha feito. Só que esses cursos, não todos eles, não generalizando, mas a grande maioria passavam um gerenciamento de risco muito genérico. Uma coisa muito... gente, é só isso. Básica, não aprofundava, aí o pessoal ia fazendo da forma que queria e não conseguia aprovar. E eu sempre tive essa facilidade. Aí eu comecei a falar muito de gerenciamento, como que eu estava fazendo, risco fixo, eu trabalhei com risco fixo em porcentagem, não em valor. Sim, então, risco fixo em porcentagem, porque aí você tem os juros compostos, você vai lucrando mais, vai arriscando mais financeiramente, mas continua com o mesmo risco em porcentagem. Aí eu comecei a ser aprovado. Aí no Brasil, você sabe, o nosso real ele é muito desvalorizado em relação a dólar, a euro. Muito. Quase todas as mesas proprietárias é precificada em dólar. Sim. Então, por mais que para um europeu, para um americano, mas $20, mas $100 é pouquinho. Não, $100 é 50% do salário mínimo do Brasil. Então, como é incrível. Sim, exato, é muita coisa. Assim, para uma família padrão, uma família média do Brasil, ela não pode tirar 50% da sua única fonte de renda para acreditar num sonho de que uma mesa proprietária vai mudar a sua vida. É delicado. Né? Exato. E de repente começou a aparecer um monte de mesa proprietária. Aí começa, essa é scam, essa não tá pagando mais. E como eu já tinha várias, falei, não, gente, então peraí, deixa que eu testo. Eu já tô sacando, eu vou tentar fazer um lucrinho a mais na que eu já tenho. Eu pego esse lucro sobressalente, compro uma conta ali e falo pra vocês se tá dando certo ou não. Vocês vão lá e colocam o seu dinheiro. Porque para ajudar o pessoal a fazer uma aposta que eu falo não no trade, aposta em comprar, em acreditar numa empresa nova que surgiu, uma aposta mais certa. Porque eu fui lá, testei com o meu dinheiro, aprovei, fiz o primeiro saco, falei aqui, galera, caiu. Não tive problema. Só nesse momento é que você faz o review e o vídeo? Não, o vídeo, assim, o meu projeto Desvendando é literalmente para conhecer. Aí depois eu faço a validação. Então, assim, saiu a mesa Nelson Prop. Então eu falo, pessoal, vou fazer o Desvendando da Nelson Prop. Eu só compro a conta, falo as regras, né? E falo, olha, gente, é assim... Melhor mesa do mercado. Pode ser, acredito. Se você lançar, eu farei isso. Aí depois de um tempo, eu vou lá, sou aprovado, faço o saque, aí eu faço um vídeo de saque. Falo, gente, agora tá validado por mim. Então, a Nelson Prop, agora vocês podem confiar, porque eu recebi o pagamento, não tive dificuldade. Eu até falo, neste momento do vídeo de Desvendando, não compra agora, porque eu não sei. Literalmente eu descobri agora e eu tô ali descobrindo essa mesa. Não sei se vai pagar ou não. Falar a realidade do momento. Se me pagou, eu falo, beleza, galera, vai lá que
Até o momento tá pagando, tá tudo certo. E tudo isso que eu comecei foi em grupo de WhatsApp. Aí quando eu comecei o meu canal, foi para isso. Como eu já estava ajudando esse pessoal, eu falei, gente, então vamos ali para um Discord? Que no Discord eu coloco ali um tópico que é só para a gente pôr nossas análises, para estudo. Aí eu ponho um tópico aqui só das mesas proprietárias que eu tô aprovando. Aí eu coloco um tópico ali só de saque. Então comecei o meu Discord antes do canal. Aí eu comecei a fazer vídeo só pro Discord, ensinando as coisas, falando das mesas proprietárias dentro do Discord. Ok. Porém, o Discord, se você não paga o Nitro, você tem uma limitação ali de tamanho de arquivo, de duração do arquivo. Eu falei, então eu vou subir aqui como não listado no YouTube e vocês assistem. Aí o não listado virou público e foi. E foi crescendo. Virou foi isso. Crescendo. E porquê a mesa proprietária e não um broker, por exemplo? Isso daí também vai da realidade do brasileiro. Porque assim, se eu estava ensinando o pessoal um gerenciamento, e eu uso um gerenciamento muito conservador, e o trade ele toma tempo de estudo, toma tempo de tela, porque se você não fica muito tempo ali na tela, testando estratégia, validando a sua estratégia, fazendo o seu backtest, fazendo o seu diário de trade numa conta simulada que seja, para aí sim, daqui, sei lá, um ano e meio, você ter uma estratégia validada, ter dado o suficiente para entender o que você tem que corrigir. Por isso que eu gosto de diversificar, ter várias contas, até no mesmo broker, várias contas ali, porque eu identifiquei alguns problemas meus, eu diversifico para me proteger dos problemas. E eu acho que as pessoas precisam de pelo menos um ano e meio para entender qual que é a realidade dela, quais são seus problemas e como que a gente vai nos proteger desses problemas pessoais que a gente tem. Porque o meu problema é diferente do seu, que é diferente dele, que é diferente da outra pessoa. E aí, como eu ensino muito gerenciamento conservador, um brasileiro, é muito difícil ele colocar $1.000 numa corretora. $1.000 é R$5.000, são 5 meses de salário da pessoa. Pois é. E $1.000, utilizando ali, arriscando 0,20% no dia, buscando 2-3% de lucro, você vai estar trabalhando ali quase que meio período do seu dia por um lucro de $100. Irrisório. E olhe lá, sabe? Sim, sim. Então esse que é o problema. E a mesa proprietária propiciando a gente o capital que seja um capital virtual, né, um simulador remunerado, né, um capital simulado, que a gente pode fazer saque real, só que com uma quantia alta. Então esses $1.000, que já é muito difícil para a pessoa pôr num broker, se nesses $1.000 eu divido ele em 10 de 100, eu consigo ali 10 testes numa mesa proprietária. Falhei no primeiro, eu tenho o segundo. Falhei o segundo, eu posso ter o terceiro. Não preciso comprar 10 ao mesmo tempo. Posso tentar ali, pego um teste pequeno ali da The Trading Peat, falhei. O segundo teste, o terceiro teste. Então, se a pessoa conseguiu juntar esse dinheiro, eu acho que dá uma boa potencializada nesse ganho a médio e longo prazo. Claramente. E, obviamente, a mesa proprietária, eu sempre falo que ela é um meio, não é o fim. Eu tenho muita mesa proprietária porque eu gosto disso, só que eu uso ela por um meio ainda porque eu não tenho o capital que eu quero para deixar ali investido, gerando só dividendos ou tá só na minha conta real. Então eu ainda estou utilizando essas mesas proprietárias para formar o capital que eu tenho, que eu almejo, para de fato, em algum momento, talvez não operar a mesa proprietária, ficar só de dividendos e parar de operar também, né? Só deixar o dinheiro investido, descansar. Realmente, mentalmente. Mas eu acho que é um meio muito válido, né? Potencializou muito. De compra Exato. do trader. Exato, que hoje, eu falei para você, faz 4 ou 5 anos que eu vivo de mercado financeiro. E eu vivo do mercado financeiro por causa de mesa proprietária. Eu comecei a fazer umas contas um tempo atrás, peguei qual que foi a minha evolução, né, em porcentagens em mesa proprietária, e dificilmente eu busco mais do que 5% ao mês. E dificilmente eu alcanço 5% ao mês. Eu sou muito conservador. Então, assim, com o capital que eu tive lá no começo, buscando isso, 100 meses de drawdown, eu não ia estar vivendo de trade ainda. Então, essa que é a questão. Faz 5 anos que eu vivo de trade 100%. Sem mesa proprietária, eu não estaria ainda. O trade seria uma atividade secundária e eu teria que ter minhas outras profissões ainda em paralelo. Paralelo não, sendo o principal e o trade em paralelo. Eu digo sempre, Rafa, quem me dera lá atrás em 2015, 2016, quando eu iniciei na área do trading, que existissem mesas proprietárias. Sim. Seria fantástico. Iria perder menos capital, porque na altura Exato. os prejuízos foram inevitáveis e claramente seria um risco muito mais controlado e até a parte também em que a mesa ajuda claramente o trader a profissionalizar-se, no fundo, através das regras. Cumprir as regras é super importante. Por mais que os traders às vezes achem as regras
difíceis ou que estão ali a complicar. A verdade é que as regras são muito importantes, porque uma coisa é gerir também uma conta, sei lá, de $5.000, outra coisa é quando estamos a gerir milhões. Esse é o objetivo da mesa proprietária, no caso. Sim. Só posso falar da Trading Pit, precisamente. E aproveito para lhe dar aqui uma informação, Rafa. Acho que nunca lhe dei essa informação, e assim também para quem nos está a ouvir, fica com esse conhecimento. Na The Trading Pit, quem tiver um track record de 2 a 3 anos, auditado, obviamente, não pode ser capturas de telas, nem esse tipo de gráficos simplesmente soltos, não, tem que ser uma empresa auditada, tipo MyFXBook, FXBlue, enfim, de um broker, e nos enviar esse track record, podem ir diretamente para uma conta remunerada. Uau, esse é novo para mim, esse é novo. Diretamente para uma conta remunerada, portanto, quem tiver essas condições, envia-nos um track record, nós analisamos e pode ir diretamente para uma conta remunerada, que legal, sem a necessidade de passar pelo teste, pelo desafio. Entra automaticamente no nosso plano escalável. O nosso plano escalável você já conhece. Sim. Portanto, sempre que atingir 10%, e desde que a conta tenha pelo menos 2 meses de atividade, tem também que realizar 2 saques, mas isso é fácil a partir do momento que faz 10%, portanto é fácil realizar 2 saques, até pode realizar mais. Nós colocamos 25% de capital e pode escalar a conta sempre que reunir essas condições, até 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, enfim, não temos um teto máximo neste momento. Obviamente que quem tiver essa habilidade, quem demonstrar essa habilidade, depois será abordado por nós e existirá uma oportunidade profissional para esse trader ou para esses traders. Portanto, é algo que eu gostaria também de partilhar consigo, Rafa, que nunca tive a oportunidade Olha, que legal, eu não sabia. de lhe dizer isto. E agora vamos perguntar ao Rafa aqui uma curiosidade que eu tenho, minha, pessoal, e acredito que vocês também. Portanto, aqui o homem que desvenda todas as mesas proprietárias. Rafa, quantas mesas proprietárias já desvendou até ao momento? Exatamente 218. Exatamente? Exatamente, 218. Ou seja, você anota tudo num relatório. Eu te falei, eu tenho 6 anos de registro de todos os cliques que eu dei. Todos. Obviamente eu não estou fazendo isso no momento que eu estou clicando, mas eu opero hoje com 4 telas. Eu deixo o OBS, que é o programa que eu uso, ligado em 4 telas. 4 versões do OBS, um em cada tela. Na hora que eu sento no computador, eu começo a gravar todos eles. Okay. Então eu fico ali fazendo live, operando meu dia a dia, e depois eu vou lá, pego e vou dando os prints e alimentando o meu diário. Então anotei todas essas mesas proprietárias que eu descobri. Obviamente que 60%, 70% não existem mais. 60%, né? 70% não existem mais. Sim, exato. Incrível. É coisa de uns 40 e poucos por cento que está aí no mercado ainda. Algumas não dá para confiar muito, mas ainda está ali, muda de nome, faz um rebrand, mas está ali no mercado. Mas a grande maioria entrou e saiu. Uau, e você notou nessas empresas que entravam e saíam, desapareciam do mercado, notou alguma característica em comum que já desde uma fase inicial ou a partir de algum momento suscitasse essa dúvida e esse alerta, não é? E esta empresa aqui, há qualquer coisa aqui que não está bem. Algum denominador tem algumas em comum facilidades ali? Muito grandes, porque assim, as regras são difíceis para o trade? São difíceis para o trade que não está operando de um jeito mais conservador. O trade que já se adequou a um gerenciamento conservador não tem tanta dificuldade assim. E as regras são praticamente as mesmas. A The Trading Pit libera uma coisinha ou outra melhor do que a outra, só que a outra às vezes libera uma outra coisinha que a The Trading Pit não sabe, tá ali. Sim. Na hora que você coloca na balança, é o mesmo peso. Às vezes a The Trading Pit é uma regra que eu não gosto tanto, mas tem uma facilidade que, nenhuma outra tem. Então tá tudo assim se balanceando. Exato. Quando tem uma, fala, 5 facilidades que a The Trading Pit não tem, ou que as outras não estão dando, aí é um alerta. Alerta, sim. Algumas, beleza, aconteceu isso num período curto, foi aquela estratégia de marketing para se posicionar no mercado, ter prova social, né, ter o seu primeiro caixa e depois se manteve no mercado. Só que acho que não dá 1%. Então, quando eu olho lá, regra de drawdown muito maior do que o normal, quantidade de dias operados, não tem uma consistência, não tem nada. Aí eu ligo um pouquinho de alerta. Alerta total. Exato. Sim. Isso daí tinha acontecido muito na parte de CFDs, né? Quando caiu uma mesa grande por esquema Ponzi, aí foi caindo várias outras pelo mesmo esquema Ponzi. Aí começou a aparecer um monte de mesa proprietária que aceitava o trade em HFT,
Você colocar um robô de HFT. E passa rápido. Exato. 5 segundos ali você estava aprovado, sabe? Incrível. Aí beleza, eles vão lá, pagam um influenciador. Às vezes eu recebia, porque via que eu tinha um canal, só que aí o pessoal que estava comprando do meu grupo não estava recebendo. Eu falo, opa, não, peraí, né? Então tem coisa errada. Então isso daí era sacana. Parece que às vezes não tinha parceria, que eu tinha comprado a empresa, tinha comprado, né, a conta. Eu recebia para ter ali uma prova social, até publicamente no meu canal. Então eu vi que até isso o pessoal pensa, eles ficam acompanhando as pessoas. Sim, uma coisa que eu percebi também em alguns parceiros, potenciais parceiros, neste caso que tive conversas, foi, por exemplo, na parte da remuneração que os parceiros acabam por ter também, o que é perfeitamente normal, e então falavam em valores astronómicos, em termos percentuais, falavam em valores astronómicos e aquilo realmente levantava-me suspeita. E depois eu ia analisar a mesa e precisamente as regras para os traders eram péssimas. Os traders não conseguiam passar. Tudo estava feito para que eles realmente não passassem, tivessem essa dificuldade. O que é que aconteciam? Eles perdiam os testes e depois simplesmente não voltavam a operar com aquela empresa. E, portanto, isso também na perspectiva das parcerias acaba por ser também um mau negócio. Olha, o que aconteceu comigo numas 70 mesas, mais ou menos, que recusaram o meu pagamento, foi me acusar de copy. Acusar de copy? Exato. Porque eu não sei se é uma brecha, se é uma regra que muitas delas estavam utilizando para recusar o pagamento de várias pessoas e não só minha. Porque aquilo, eu opero no mercado de Nova York. E que hora que eu opero? A partir das 9h30, horário de Nova York. Aquela janela ali. Abriu o mercado à vista, né, americano, é o momento que eu vou colocar minhas ordens, porque eu só opero Nasdaq. Nasdaq e um pouquinho de ouro, mas basicamente só Nasdaq. Então, quantos milhões de pessoas que estão abrindo a mesma ordem que eu nesse momento? 9h30, horário de Nova York. Dependendo do gap, dependendo da sua estratégia, você vai esperar uma correção de 5 minutos e bora junto com o Nasdaq. Porque aí, muitas vezes, ele nem corrige mais, só vai. Quantas pessoas que fazem isso? Exato. Aí eles mandam ali uns prints, olha aqui, teve mais 10 traders que fez uma operação semelhante à sua. Semelhante? Não, se for ver, milhões estão fazendo a mesma operação que eu. Claro. Porque é o horário que é o horário mais operado, né? O horário que mais tem traders no mercado. Então eles estavam acusando isso. Só que também você vê, a empresa que dura 2, 3 meses ali e some do mercado. Sim, de então facto. Essa regra foi o meu primeiro gatilho, foi isso. Eu sabia, eu comprava a conta só para poder mostrar para o pessoal, poder fazer essa validação, mas quando eu via que podia ter essa regra aí do copy, eu falava, gente, a chance de ser fraude é muito grande. Sem dúvida, sem dúvida. Sim, no fundo é um pouco ali falta de vontade, má fé, não é? Exato. Como tudo na vida, há pessoas boas Exato. E outras que nem por isso, e no negócio é muito importante realmente estarmos alinhados com as pessoas certas. E Rafa, 218 mesas proprietárias, isso também significa que fez pelo menos 218 desafios dessas mesas proprietárias? Sim. Fui aprovado em 80 e tantos %. Mais de 80% foi de aprovação. Uma grande taxa de aprovação. Completamente quebra todas as estatísticas em que 80 a 90% dos traders reprovam, pelo menos na primeira tentativa. Isso é brutal. Mas é o gerenciamento conservador. Se a pessoa se limita a quantidade de trades no dia, limita ali o tamanho do seu stop e aceita, acho que não vai ter tanta dificuldade. Ainda mais agora que as regras estão muito melhores do que eram antes, né? Não tem mais o dia mínimo para você operar, né? No CFDs pelo menos, né? Você pode durar um ano ali, você vai continuando operando até você ser aprovado. Essa é a tendência. Muito mais fácil agora, muito mais fácil. Tanto para operar quanto para sacar. Sim. Cada vez mais facilitismo, sim. Uma coisa, só uma curiosidade. O meu primeiro saque de mesa proprietária foi $320. E eu nunca tinha feito um saque desse, assim, de uma vez numa conta pessoal minha, porque eu não tinha um capital que $320 representasse 2, 3% dele no mês. Olha que só para você ver o tempo que ia demorar para eu viver de trade. Aí com esse 320, o que eu fiz? Comprei uma conta de 100k. Começaram a potencializar. 2, 3% de 100k, aí você já consegue viver. Sem dúvida. Começar, né? Começar ali a sua trajetória para viver de mercado financeiro. Sim, isto leva-me a falar de algo que já tenho falado nos podcasts anteriores e de alguma forma posso me tornar aqui um pouquinho repetitivo, mas é sempre bom relembrar o potencial que realmente
temos Sim. ao adquirir um desafio. Por exemplo, na da Trading Pit, um desafio de 100 mil, neste momento, o preço standard, sem o cupom, está por $569. Portanto, conseguimos aceder a 100 mil dólares. Ok, há aquela questão que muitos traders dizem, mas se chegar aos 10%, sem a conta. Ok, vamos considerar ainda 10 assim... mil dólares. 10 mil dólares. Exato. Ou seja, estamos com 569 dólares a comprar uma conta de 10 mil. É um potencial incrível. O nosso risco é 569 e estamos a operar 10 mil. Se esse capital fosse nosso, principalmente numa fase inicial, há uma grande probabilidade de os traders perderem esse capital ou grande parte desse capital. Portanto, o risco e a opção de mesa proprietária, para mim, faz todo sentido. Para mim também. Tanto para iniciante, como para intermediário, como para profissional. Para qualquer nível de trader. E tenho aqui uma questão em relação ainda às mesas proprietárias. Eu sei que você tem a experiência também com Instant Funding. O que é que você acha do Instant Funding, das mesas que oferecem essa solução? Qual é a sua experiência com esse tipo de situação? Quando começou a surgir, uns 2 anos atrás, eu gostei. Eu gostei porque parecia que as regras estavam semelhantes à conta normal, à conta padrão. Obviamente o valor é mais oneroso, ele é mais caro para quem está comprando. Se é 500, uma de 100, seria 800, talvez 1.000, uma Instant Fund. Mesmo assim, estava compensando. Mas eu acho que muita gente começou a adquirir esse tipo de conta e começaram a não flexibilizar tantas regras, a endurecer um pouco mais essas regras. Hoje, eu não sei se eu vejo tanta vantagem. Eu prefiro pagar, como eu não tenho a dificuldade de ser aprovado, e para mim não tem essa parte de, fico muito ansioso na hora que eu estou aprovado. Não fico, eu sou ansioso mesmo no mercado. Se eu estou controlado, eu não tenho o problema em ser aprovado. Hoje eu valorizo mais pagar um valor mais baixo, ser aprovado no tempo que for necessário e aí eu começar a fazer os meus lucros, né? Então é a mesma coisa do mercado, eu quero comprar barato um ativo e vender na hora que subir. Fazer o melhor negócio possível. Fazer o melhor negócio possível. Sim. Porém, em alguns casos, eu acho que se a pessoa ela já tem ali um track record dela, numa conta demo que seja, sabe? Ou operando seu capital pessoal, porém com capital pequeno, mas não quebrou esse capital, viu que esse capital está aumentando, pode ser uma boa solução. Falou, olha, eu não tenho esse tempo, eu quero acelerar um pouquinho a minha jornada. Eu tenho esse dinheiro para poder fazer esse primeiro aporte financeiro numa Instant Funding, aí eu acho que é ok. Se você tem tempo, igual eu tenho tempo, eu tenho várias contas, então não preciso de uma conta para pagar minhas contas, porque eu tenho as outras ali que eu estou fazendo o meu saque. Então, como eu tenho tempo, eu prefiro pagar hoje um pouco mais barato. E ali operando em paralelo até ser aprovado e tá com a conta, né, que eu fiz um investimento mais baixo. Agora, se a pessoa ela já tem essa consistência no mercado, ela tem dado o suficiente para ela ver que vai ser um investimento certo, não dá para a gente afirmar nunca. Porém, um investimento com uma probabilidade alta de vir, né, ao saque. Aí eu acho 100% para a pessoa. Aí eu defendo legal. Agora, se a pessoa não tem esse investimento, não tem ali seus dados dentro de um mercado financeiro, querer pagar um tanto mais caro numa conta só porque não vai ter o teste, não sei. Não sei se eu sou muito a favor disso, muito a favor. Não. Exato. E a sua experiência, há um bocado falamos das mesas que desaparecem e obviamente agora sem falar em nomes, também conheceu mesas que oferecessem Instant Funding e que nossa, muitas. E Instant Funding com valor muito baixo. Eu já vi Instant Funding com valor mais baixo do que a grande maioria dos testes. Porque igual você falou, The Trading Pitch é 500 e pouco até o teste de 100. A média é 500 de quase todas. 500 um pouquinho para cima, 500 um pouquinho para baixo, dependendo da promoção. Essa é a média. Então, se tem uma empresa muito longe dessa média, dá para desconfiar. E eu vi muita conta de Instant Fund muito abaixo do valor médio de um teste. Pois, realmente aí já suscita algum alerta. É um alerta, né? E eu, na verdade, tenho escutado relatos, falo com muita gente que trabalha connosco, que se registra com muitos clientes, e tenho realmente escutado relatos de pessoal que vai para Instant Funding e depois conseguem o primeiro saque, segundo e depois o terceiro já é recusado, e sinto também que cada vez mais as regras também estão um pouquinho mais apertadas. É a experiência que eu posso transmitir em relação a isso.
teve pessoas fazendo estratégia para conseguir fazer saque dessas empresas que tinham um alerta ligado entre as pessoas do grupo, que era fazer saque baixo. Ah, ok. Quando você passava, sei lá, de $500 no saque, aí já começava a recusar. Então, o saque do João foi recusado porque foi mais de 500. O da Maria foi recusado porque tá mais de 500. Só que olha ali, o do Pedro, do Lucas, eu não sei o que foi 200, 300, estão pagando. Aí então o pessoal falou, gente, vamos comprar então conta nessa empresa, só que não vamos lucrar. Exato. Como que um trader de profissão pensa em não lucrar? Não pode. Não entra na minha cabeça, porque... Não faz sentido. Exato. Ninguém gosta. Eu tô no mercado para lucrar, só para isso. Eu não E tô ali só para tirar foto, dar print e postar em rede social. E mesmo, exatamente, e mesmo a questão do tempo, quer dizer, nós estamos a investir o nosso tempo Exato. para não lucrar, ou seja, passam ali semanas, meses. Segurando o lucro, né? Sendo que você tem a possibilidade de fazer. Sim, Então, essa mentalidade. Eu sou contra isso, né? Sim, Mas sim, assim, sim. aconteceu isso. Agora eu acho que a gente tá Curioso. num momento que tá um pouco mais tranquilo, que não tem tantas assim aparecendo seguidamente. Tem aparecendo, mas parece que tá um pouquinho mais calmo esse momento. Não porque elas estão mais confiáveis, mas eu acho que a gente já tem material suficiente na internet, Sim. meu e de vários outros criadores muito bons, alertando. Sim. Então eu acho que esse é um bom momento. Não porque as empresas estão confiáveis, mas porque a gente tem aonde pesquisar. Exato, Agora, 2021, nas primeiras contas que eu comprei, 2020, não tinha 2, 3 gringos ali que você postava, só que estavam falando das mesmas empresas. E elas estavam pagando nesse momento. Até que apareceu uma muito grande que caiu e aí começou a ativar o alerta em todo mundo. Falou, meu Deus, isso pode acontecer. Como é que é possível? Todas Exatamente. as minhas fichas estavam lá dentro. E o que eu faço da minha vida? Aconteceu isso com muita gente. Sim, sim, sim. Então agora eu acho que a gente tem, né, essa biblioteca aí para Sim. poder pesquisar. Essa biblioteca em português também, porque no Brasil, diferente lá da Europa, que eu sei que vocês falam vários outros idiomas, né, até pela escola, no Brasil o pessoal fica muito limitado ao português. A média do brasileiro fica limitada ao português. Então fazer uma pesquisa em um outro idioma também é complicado para o brasileiro, infelizmente. Claro, entendo, sim. Hoje a gente tem o advento da inteligência artificial, a gente consegue transcrever os vídeos e tal, mas muitas Mas é pessoas muito não importante. usam, né? É muito importante essa compra informada, a pré-compra. Sim. Isso é algo que eu digo sempre também ao pessoal que se registra, aos seguidores, para perguntarem tudo que quiserem. Eles connosco podem ter um atendimento personalizado via WhatsApp, podem perguntar exatamente tudo o que quiserem, qualquer dúvida, com total transparência. Nós estamos aqui realmente para isso, e às vezes, de alguma forma, fico triste quando algum trader comete alguma violação de alguma regra, porque é por distração total, por falta de informação, por ter adquirido, digamos que o desafio, sem estudar devidamente o desafio. Estudem os desafios. Na The Trading Pit temos lá todas as regras bem claras, de forma transparente. É muito importante para Uma coisa para que evitar. eu falo nos meus vídeos e nas minhas lives também, porque é muito louco assim, porque muita gente, o pessoal novo que entra na minha live, que não tá me acompanhando, mas que acabou de me conhecer, eles usam o chat da live como se fosse o chat GPT, né? Então, Rafa, qual que é a regra de consistência da The Trading Pit? Qual que é não sei o quê? Sabe? Sem ler a regra. Sim, sabe? sim, Então sim. o pessoal às vezes já até comprou o teste. Falou, Rafa, eu comprei um teste na The Trading Pit. Como que eu saco? Eu nunca comprei um teste sem ter lido a regra antes, né? Nunca. É uma coisa que eu falo pro pessoal, É curioso. pro pessoal assinar a newsletter e entrar no Discord, entrar na comunidade, porque se teve, igual essa semana, a gente teve problema na Tradeovate. A plataforma Tradeovate caiu. Ficou há 2 dias atrás, a Tradeovate caiu e não foi o problema de uma mesa proprietária, foi da Tradeovate, geral. da plataforma Tradeovate. Ok. Contas Reteamics logadas no Ninja Trader estavam funcionando. Contas Tradeovate logada no Ninja Trader ou no TradingView ou qualquer outra plataforma não funcionaram. Então eu falo pro pessoal, gente, entra no Discord da mesa que vocês forem comprar, The Trading Pit ou qualquer outra, e acompanhe os anúncios, porque numa dessas, se teve algum problema, é ali no anúncio, é o lugar mais rápido, que todo mundo vai ver os clientes, é dentro de um Discord, às vezes numa newsletter também.
Então isso, pelo menos importante. eu faço isso. Quando eu estou adquirindo um teste, eu vou entrando em todas as comunidades, porque se na hora que eu vou operar, o que eu faço? Eu entro no Discord, tem algum anúncio, algum comunicado importante? Não tem? Então beleza, vamos operar. Porque às vezes o site está fora do ar, manutenção. Ó, gente, não opera agora nessa janela de 1, 2 horas que a gente está atualizando o sistema. É normal, acontece, porque é tecnologia, né? Exatamente, faz parte de tecnologia. qualquer empresa. E eu vejo que o pessoal não se liga muito em ficar acompanhando. Sim, Eles preferem entrar numa live e perguntar no chat e acha que você tem que parar de operar e ficar vendo todas as informações. O Rafa é o rei das mesas e então ele sabe responder seguramente a tudo. Curioso. Sim, mas é importante porque realmente qualquer empresa, em qualquer indústria, em qualquer ramo, não só a mesa proprietária, vai ter desafios em algum momento, é perfeitamente normal. Claro. E temos de ter essa capacidade de entender essas situações. Às vezes estamos em casa e a luz pode falhar, por exemplo. Há coisas que são incontroláveis, fazem parte do cotidiano e temos que aceitar as coisas tal como elas são. Rafa, também aqui um bocadinho já em jeito de irmos concluindo o nosso podcast, mas também importante para mim saber aqui um pouquinho o seu feedback em relação à The Trading Pit. Você já trabalha connosco há mais de um ano, Sim. Felizmente, portanto nós valorizamos muito esse tipo de parceria de longo prazo e felizmente connosco o Rafa é mais um caso de sucesso em que isso está a acontecer, ficamos muito felizes por isso. Quais foram as principais evoluções que você sentiu desde que está connosco na The Trading Pit, desde final de 2023, mais ou menos? Foi mais ou menos. Até 24. Nossa, a gente tá 26, verdade. 24, 25 inteiro e agora início de 26, exato. Dezembro foi quando eu entrei para a empresa e nós começámos a falar em a meio de 2024, final de 2024. Pronto, desde 2024 até ao momento, quais as principais evoluções que você viu connosco? E se tivesse que realçar 2 ou 3 pontos positivos, o que é que diria em relação a nós? Olha, hoje eu estou muito feliz até o atual que está no site, que é o futuro sem taxa de ativação. Nossa, boa. Como isso é, Nelson, como isso é bom. Finalmente, olha, a gente conversou muito sobre isso. Então, assim, o futuro sem taxa de ativação é muito bom. Hoje eu opero, acho que 80% do tempo que eu gasto aí nas minhas lives é operando futuros. Deixa-me só ressalvar, Rafa, é uma promoção que temos até final de janeiro, mas sim, estamos a considerar, obviamente, eliminar essa taxa de ativação. No entanto, é uma promoção neste momento. Sim. Porque claramente, sim, é algo que o mercado brasileiro está a pedir e nós ouvimos claramente o que os nossos traders pretendem. Agora, olhando para a câmera, pessoal, eu falei isso nos meus vídeos, vai no Discord e fica incomodando eles, fala, gente, não volta com essa taxa de ativação. Eu fiz esse apelo no meu vídeo, eu falei, gente, vai lá e fica incomodando o Nelson, incomoda a The Trading Pit para não voltar. Brincadeira à parte, eu opero mais futuros hoje, né? Eu me descobri ali no mercado de futuros, me descobri não porque assim, o gráfico é o mesmo, mas a forma de operar, hoje eu me dei muito melhor no futuros porque é tudo padronizado. Então eu vejo a quantidade de pontos ali que é meu stop, eu sei quanto que é o valor financeiro, a quantidade de contrato que eu coloco, né? Não tem um spread, então eu não perco nada disso ali na movimentação. Então eu me descobri no futuros e muita gente que me acompanha opera futuros. Então não ter a taxa de ativação, isso ano passado, quando vocês fizeram essa promoção pontual, eu vi que foi muito bom, teve muita aquisição, muita gente elogiou e conheceu a The Trading Pit, que às vezes não estava lá dentro por causa dessa taxa de ativação que estava sendo um repelente para as pessoas. Então isso eu achei legal. E as regras de saque para CFDs e para futuro, vocês deram uma flexibilidade muito boa, não precisa operar mais tanto tempo depois que você é financiado e tudo mais. Então agora tá bem melhor do que estava há um ano e meio atrás. Então dá para ver que assim, na internet é um período rápido, né, isso. Então assim, vocês estão ouvindo, né, os feedbacks, vocês conversam com as pessoas, vê o feedback da comunidade e tá aí. Eu sei que não tem como eu vim aqui te pedir e falar, né, se eu não gosto dessa regra e você ali conversar com o dono e mudar amanhã. Não é assim que funciona, né, a gente sabe. Seu tempo, e um ano para mudar alguma coisa e ser definitivo, eu acho que é um tempo muito legal e dá para ver que vocês estão acompanhando isso, né? Então eu gostei e agora lançaram ações, né? Também. Ações, então de ações também foi muito bom. Bem interessante. O que eu mais gostei,
Antes da gente ter uma parceria, de eu fazer alguns trabalhos para The Trading Pitch, quando eu de fato virei cliente da The Trading Pitch, antes da gente ter um contato direto, foi porque vocês tinham CFDs e futuros. Isso eu não tinha visto antes. Com ambas as opções. Tinha as mesas de CFDs e tinha as mesas de futuros. Na The Trading Pitch eu pude escolher ali dentro. Então isso daí foi o que me encantou. Tanto que eu fiz um vídeo super impressionado. Falei, gente, nunca vi isso. Das primeiras. Nunca vi isso. Nunca Se tinhas visto, tinha nunca antes, tinhas eu visto, não nunca tinha conhecia, visto, né? sim. Poderia ter, não conheci. Mas assim, eu falei, gente, tem futuros e CFDs no mesmo lugar. Como? Isso, né? Isso tem a ver com o facto de estarmos sediados ali no coração da Europa, muito perto da Alemanha. O alemão tem negocia muito futuros, então estrategicamente faria todo sentido termos futuros e, por outro lado, os CFDs a nível mundial são mais negociados que os futuros, portanto tínhamos de ter ambas as opções. Acho que foi estrategicamente bem pensado por parte da empresa. E o que é que acha também pelo facto de termos desafios de CFDs só com uma fase? O pessoal valoriza muito isso também. Não, uma fase é muito bom, né? Uma fase é muito bom. Eu gosto bastante dos desafios de uma fase, e as regras de uma fase não é tão diferente assim do de duas fases, porque geralmente em algumas outras, quando eu vou comprar uma fase, o drawdown ele é muito menor do que o da segunda fase. Os desafios de duas fases. Na The Trading Pitch é pouca coisa. Sim, é pouca Obviamente coisa. que tem que ter uma diferença. Exatamente, sim. Né? Tem diferença até de preço, tem que ter alguma diferença, mas é uma diferença que eu acho que não vai doer tanto para você fazer. Então, assim, comprando ali um de uma fase, você não vai sofrer tanto, não é um desafio muito mais difícil do que o de duas fases, por causa de 1% ou 2% a mais ou a menos, sabe? Sim, no não fundo é há ali uma flexibilidade para o trader. Exato. Para o perfil do trader. Escolher e ao no seu futuros jeito. Também, indo para o futuros, vocês oferecem todas as plataformas praticamente. Sim. Então, sim. É legal porque às vezes você começa a estudar futuro, você começa ali pelo Quantower, às vezes as pessoas só pelo Ninja Trader, e dificilmente vou estudar futuros, vou estudar todas as plataformas. Não, eu vou ver uma que eu gosto e vou estudar só ela. Não preciso de estudar todas elas. Obviamente que em algum momento você tem um contato, mas no primeiro contato não. Então, como na The Trading Pitch já tinha todas as plataformas, então para quem já opera futuros, já era só escolher aquela que você já conhece, né? Então isso eu gostei bastante. Sem dúvida. E você é bastante fiel aos futuros. Hoje sim. Eu opero bastante futuros hoje. Nunca considerou ir para CFDs novamente? Eu estou no CFDs, porém... Mas mais futuros. Mais futuros por causa da parte da padronização. Okay. Como eu estou em muitas empresas diferentes, nas minhas contas pessoais também, no futuros, independente da empresa que eu estou operando, é o mesmo tamanho de stop. Os 10 pontos de stop é o mesmo valor em todas elas. Agora, no CFDs, depende da alavancagem, depende de spread, depende de um monte de coisa que muda de broker para broker, né? De provedor de liquidez para provedor de liquidez. É só isso que não faz eu ficar olhando só para os CFDs. Certo. Porque aí toda hora tem que estar ali o position sizer no meu MetaTrader, toda hora eu tenho que ali calcular o tamanho para ver certinho, sabe? Os lote fracionado. Lote fracionado é bom para quem está começando. Obviamente que é muito bom, mas eu já não gosto tanto. Entendo. Eu sempre que comparo futuros com CFDs, eu lembro-me da questão do drawdown estático e do trailing drawdown. Sim. E considero o estático uma vantagem, com certeza, na ótica do trader. Mas é engraçado ouvir a sua perspectiva em outros pontos que você não gosta tanto dos... Eu gosto da padronização, gosto CFDs, muito da padronização. Comparativamente aos futuros, é bastante curioso. Realmente, cada um de nós é um mundo. E também, para mim, assim, aí sendo particular, como eu faço scalp, qualquer spread mínimo que seja atrapalha para um scalp. Se eu estou segurando ali 15 minutos, 20 minutos, estou operando de 5 minutos para cima... Tranquilo, às vezes eu opero 30 segundos. Exato. Então o spread ele acaba, não estou falando que a The Trading Pitch tem spread alto, não tem, mas a questão é que qualquer spread para uma estratégia de scalp, ele já influencia um pouquinho. Sim, entendo. De day trade para frente já não vai influenciar tanto. 5 minutos para frente você já não vai sentir esse spread. Sim. Mas operando ali 1 minuto, buscando o próximo topinho só, o próximo fundinho, o spread ele já acaba fazendo uma certa diferença. Faz ali toda a diferença, claramente. Rafa, e já aqui também um bocadinho em jeito, agora sim, de terminarmos, alguma mensagem que queira deixar a quem nos está a ouvir, principalmente a iniciantes, enfim.
Pessoal, eu tenho um curso 100% gratuito no meu canal, só ir lá, Rafa Gnomo. Aí na hora que você entra no meu canal tem a aba cursos, que agora o YouTube disponibiliza a aba cursos, está dividido mês a mês, é do zero absoluto até o operacional que eu tenho hoje, que hoje eu opero o Smart Money Concept. Então assim, do zero eu começo falando o que é o mercado financeiro, quais são os produtos dentro do mercado financeiro. E depois de várias aulas que eu entro em trade, e aí eu falo só sobre trade. Então, quem está começando, não tem um capital para poder investir ali em algum outro curso, eu tenho um conteúdo 100% gratuito. Eu tenho um Discord só de aluno para ficar postando lição, eu corrijo lição, tem trabalho de casa, tem tarefa de casa, eu puxo a orelha, eu tiro do Discord se eu não estiver cumprindo regra. Então, eu tentei fazer da forma mais didática, como se fosse literalmente um curso técnico que você se desloca até uma escola para poder fazer, né, essas aulas. E é isso, gente. Eu tento ser o mais sincero e transparente possível. Eu mostro tudo o que eu faço. Então, se vocês quiserem ver o Rafa acertando e o Rafa errando, entendendo a realidade até quando ruim de um trade, pode me acompanhar ali nas lives. Eu nunca vou esconder nada de ninguém. E eu gostaria muito que todos os exemplos negativos que vocês veem eu mostrando, tenta usar isso como aprendizado e não normalizar. A pior parte que seria vocês verem tudo que eu estou fazendo errado, né, no momento que eu estiver fazendo errado, e falar, não, Rafa passa por isso, é normal eu passar. Não é, gente. Usa isso como uma lição, que eu acho que é a maior lição que tem, e eu faço muita coisa errada, tá? Não faço pouco, faço bastante, então vocês têm muito exemplo de coisa errada para vocês não seguirem. Eu acho que é aí que vocês começam a dar os próximos passos aí no mercado financeiro. Isso mesmo, Rafa. Portanto, sigam o Rafa. Excelente suporte, transparência, tal como ele disse, para o bem e para os momentos mais delicados e essencialmente bastante consistência. Realmente 3 lives por semana é considerável. Quantos vídeos também por semana, Rafa? Tem vídeo quase todo dia tem vídeo. Todo dia tem vídeo. Todo dia tem vídeo. Muita informação útil e de grande valor de alguém muito experiente nos mercados financeiros. Rafa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, mais uma vez, por ter vindo. Espero que este seja o primeiro de mais podcasts presenciais aqui no Brasil. E é isso, Rafa. Muito obrigado e até uma próxima, tá bom? Obrigado pelo convite. E eu quero podcast em Portugal também. Vamos lá, vamos tratar disso. Vamos tratar disso. Pessoal, espero que tivessem gostado deste bocadinho. E até ao próximo podcast. Obrigado a todos.